Para a gente responder essa pergunta, qual é o melhor horário para você dormir, eu preciso que você coloque nesse relógio qual é o horário que você precisa acordar, tá bom? Então, a partir dessa informação, você vai colocar o seu horário ali, de acordo com a sua rotina. Eu preciso acordar às 6, porque eu entro no trabalho às 8, deixo as crianças na escola às 7, ou não tenho filhos, né? De repente eu acordo às 7 e entro no trabalho às 8, moro do lado do trabalho. Depende. Aí tudo depende da sua vida e da sua rotina, tá? Vamos colocar aqui uma forma ampla, como eu disse. Então, às 6 horas da manhã, tá? Para levar em consideração aqui, eu vou levar uma média do que os meus pacientes me falam, tá bom? Vamos colocar que você precisa de 7 horas, tá? Para descansar, ter um sono reparador. Então, se você precisa acordar às 6, e aí, se eu somar, tirar 7, que horas que eu preciso dormir? Eu preciso dormir às 11 horas da noite. Tudo bem para você até aqui? Tá bom. Só que, para eu dormir às 11 horas da noite, eu preciso fazer algumas coisas antes, tá? Não é ir para a cama às 11 horas ou dormir às 11h30. Não, às 11 horas eu tenho que estar dormindo, tá? Para eu estar dormindo às 11 horas, o que eu preciso fazer antes? Por exemplo, às 10h30 você tem que estar na cama, já de pijama, preparado para dormir. Tem paciente que deita na cama e em 5 minutos dorme. A gente fala isso de latência do sono. Então, tem paciente que demora 5 minutos, tem paciente que demora 10 minutos, tem paciente que demora 15 minutos, tem paciente que demora meia hora, tem gente que demora um pouco mais. Só para efeito de curiosidade, aquele paciente que deita na cama e dorme, capota, sabe? Aquele paciente que... eu tenho muito paciente que me fala isso. Nossa, doutor, meu marido deita e capota, ronca, já ronca. Ele deitou, já está roncando, não consigo nem conversar com ele. Esse paciente, não é que ele dorme bem. Não. Esse paciente está privado de sono. Algum problema de sono ele tem. Algum distúrbio ou alguma privação de sono ele tem. Porque se você tem a latência do sono muito diminuída, 1 minuto, sinal que você está tão cansado que você dorme em qualquer lugar. A gente precisa ficar ligado nisso, tá bom? Isso foi só uma dica. Mas vamos lá, vamos colocar aqui uma média, então você precisa estar na cama às 10h30 da noite, tá? Para eu estar na cama às 10h30 da noite, o que eu preciso fazer? Eu preciso me desconectar, tá? Às 9h30, no máximo. Então, vamos colocar 1 hora aí, desconectado. Lembra que eu falei no vídeo, tanto ontem quanto agora há pouco? Nós precisamos diminuir a luminosidade da nossa casa, o barulho da nossa casa. Não ficar exposto a essas lâmpadas de LED. Aqui tem que ser uma coisa romântica, tá? Tipo aqueles jantares românticos à luz de velas, entendeu? Então você deixa a sua casa na penumbra a partir das 9h30. Esse horário é um momento de prazer, onde você vai fazer as suas coisas, as coisas que você gosta, com baixa iluminação, tá bom? Ler um livro, naquela luz incandescente, amarela, sabe aquelas luzes que também é prejudicial. Se possível, se você puder colocar na sua casa um dimmer, sabe? Que você diminui a iluminação, né? E você não consegue fazer isso com LED e muito menos com lâmpada fluorescente, só halógena. Então você consegue diminuir, pega a lâmpada amarela ali naquele ambiente que você deixa. Na minha casa, a grande maioria das lâmpadas são amarelas, tá bom? E vai ter um momento de prazer, fazer aquilo que você gosta, tá? Vai ficar com seu filho, com a sua filha, vai ler um livro, vai meditar, vai fazer atividades relaxantes, enfim, aquilo que você gosta de fazer. Ouvir uma música, e para isso você não precisa estar plugado, conectado, você pode ouvir desconectado e evitar aí ficar exposto à iluminação. Tudo hoje está no aplicativo, né? A gente é mobile em 99% do tempo do nosso dia. E aí o fato é que existem alguns aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, que diminui a luminosidade da tela, né? Aqueles Night Shift, por exemplo, que ele tira a luz azul, a tela fica bem âmbar, amarelada, mas de certa forma é nocivo? É nocivo, mas é o que a gente tem para hoje. A sociedade está assim, a gente não desliga, já falei sobre isso, tá bom? Mas é muito importante mesmo, que você se desconecte,
pelo menos uma hora e meia antes de você ir para a cama, tá bom? Isso vai afastar você de energias negativas, isso vai afastar você de programas violentos, energias violentas, noticiários violentos, discussões em grupos de famílias, de grupos de negócios, enfim. É muito importante que você faça isso, tá bom? E antes das 9h30, vamos colocar uma hora aqui, às 8h30, no máximo 8h30, você vai jantar, tá bom? E nesse período das 8h30 até as 9h30, percebe que eu estou fazendo uma coisa muito genérica aqui. Nesse período, você vai ter as suas obrigações, tá bom? Após o jantar, quais são as suas obrigações? Você precisa responder e-mails, enviar relatórios, ver os grupos de WhatsApp, conversar com alguns amigos, dar uma olhada no Instagram, dar uma olhada no Facebook. Enfim, esse horário é um horário que você vai resolver essas obrigações. Olha só, você está me assistindo esse horário. É uma obrigação que você colocou para você. E eu espero que esteja sendo prazerosa, tá bom? Mas é uma obrigação que você colocou para você. E ficar com seus filhos, fazer as tarefas aqui. Não momento de prazer com os filhos, mas as tarefas. Às vezes, tarefas escolares, trabalhos de faculdade, de escola, enfim. São obrigações. Aí tem muitos pacientes que me falam, mas Arnaldo, à noite, uma hora, eu não consigo resolver as minhas obrigações. Eu preciso de pelo menos 2 horas na internet para resolver tudo que eu preciso. Então, aqui, você percebe que tem uma linha ali que estende, tá? 2 pontinhos e a seta ali. É aí que eu vou estendendo com o meu paciente. Tá bom, você precisa de 2 horas? Então vamos colocar 7h30. Às 7h30, então, você vai jantar e aí você vai resolver suas obrigações. Tem paciente que precisa de 3 horas, 4 horas para resolver todas as obrigações do dia. E mesmo nesse momento, é o momento que também você vai planejar o seu dia seguinte, tá bom? A gente não pode viver uma vida sem planejamento, sem saber o que você vai fazer no dia seguinte, no momento que você for acordar. Tem que estar planejado, tá bom? Então é esse momento das obrigações que você precisa fazer. Então às vezes você vai lá, 7h30, 6h30, 5h30 da tarde, 5 horas da tarde eu começo a resolver as minhas obrigações. É claro, você não vai jantar às 5 horas da tarde, mas, por exemplo, às 7 horas você dá aquela pausinha ali de meia hora, janta e depois continua suas obrigações. Percebe que isso é você quem vai determinar. Essas horas é você quem determina, tá bom? E depois tem o seu dia, tá? Que você vai estabelecer as suas rotinas diárias para que você consiga fazer tudo isso no período da noite. Tem pacientes que a gente vai voltando, chega até próximo da hora do almoço, tá? E na grande maioria das vezes, eu não vou falar sobre isso, não é o momento agora e nem não teremos tempo hábil para discutir sobre isso, mas durante esse dia é onde você tem as suas rotinas diárias, os seus hábitos alimentares, que a gente coloca de uma forma que o paciente tenha um dia com hábitos saudáveis e uma rotina que favoreça a noite, tá? Então, muito de como foi o seu dia vai refletir em como será a sua noite, tá bom? Então, eu espero ter ajudado você a que você determine o horário que você precisa dormir e o horário que você precisa acordar. É claro, coloquei 7 horas, tem paciente que é 8, tem paciente que é 5, você vai determinar. Dormi 7, ainda estou cansado, preciso de um pouco mais. Dormi 5, beleza, estou bem, não fiquei sonolento durante o dia, tá ok, você encontrou o seu melhor horário. Tá bom? Só para efeito de informação em relação à nossa noite, nós temos aí, para que você durma bem essas 7 horas e tenha um sono reparador durante 7, 8, 9, 5, aí cada um é cada indivíduo é um indivíduo, é por isso que é muito importante a gente determinar isso. Você tem aí as suas fases dos sonos profundos. Eu vou colocar aqui o sono profundo, mas eu vou explicar também que sono profundo é diferente, por exemplo, de sono REM. Não daria tempo para eu explicar sobre essas fases do sono agora, mas sono profundo é quando você alcança uma fase chamada N3, tá? Sono profundo é quando você descansa o corpo, tá bom? E o sono REM é quando você descansa a mente, tá certo? Você tem aí, dormindo um sono de qualidade reparador, em torno de 4, 5 ciclos de sono REM, tá? Você alcança esses sonos, que é o sono dos sonhos, que a gente fala, tá bom? É onde você sonha. Muitas vezes você não lembra, mas você sonha, tá bom? Se você atinge esse sono REM. Bom, então o sono profundo descansa o seu corpo, porque as ondas são lentas e você vai ter um corpo mais descansado.
O sono REM descansa sua mente, as suas ondas eletromagnéticas, elas estão muito semelhantes quando você está acordado, tá bom? Em vigília. Então, o seu cérebro está ativo, seu cérebro não desliga, 24 horas por dia ele não desliga, acredita em mim, ele não desliga. Mas nesse momento do sono REM é onde você limpa as informações. Você tem o sistema linfático também, que aí é a ausência de barulho, a gente já falou sobre isso, mas é onde você limpa as informações nocivas, aquelas informações desnecessárias, tá? Por exemplo, às vezes você armazena, por exemplo, dirigir um carro, você não fica pensando o que você tem que fazer, engatar uma marcha, ou frear, ou acelerar. Essas informações já estão sedimentadas e você joga fora aquilo que não precisa, tá bom? O grande problema aí é que o que acontece? Quando o paciente ele toma remédio para dormir, e muitas vezes esses remédios são benzodiazepínicos, tá? Os hipnóticos menos, mas os benzodiazepínicos, eles alteram a estrutura do sono. Ou seja, o paciente dorme, ele atinge um sono profundo? Atinge. Ele atinge N3, na grande maioria das vezes, mas ele não atinge REM. Na grande maioria das vezes não, porque ele altera essa estrutura do sono. E quando atinge, é muito pouquinho. E aí você descansa o corpo, acorda descansado. Você tem a falsa impressão que dormiu bem e que está descansado. Porém, a sua cabeça, a sua mente, ela processou a informação a noite inteira e você não descansou a mente. E aí, você vai gerando um estresse oxidativo na sua mente a cada dia que passa. Isso a indústria farmacêutica não te fala. Pois, como eu falei, é bilhões de investimento na indústria da cura, em venda de medicamento. E daí, como você não descansa a mente e você causa um estresse oxidativo, cada dia que passa, as suas doses elas vão aumentando e você vai ficando viciado e dependente de doses cada vez maiores. Detalhe, fica difícil você abandonar o remédio depois. Não é impossível, mas é difícil. Um detalhe é que quando você toma um remédio, você está ingerindo uma química no seu corpo, tá bom? Quando você come alguma coisa, né, saudável, não é toda comida, mas quando você come alguma coisa saudável, por exemplo, uma carne, tá bom? Tem gente que é vegetariano, um carboidrato, enfim. Vamos dar um exemplo da carne aqui, tá bom? Quando você come uma carne, o seu organismo, ele entende que você está comendo uma carne porque aquilo é proteína. E ele sabe o que fazer com aquilo. Ele pega, processa, empacota, põe cada ingrediente no seu lugar. E o resto, ele descarta. Tá bom? Quando você toma um medicamento, que é química, sintético, o seu organismo olha para aquilo e fala: eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. E aí, mais rapidamente, ele vai tentar metabolizar aquele medicamento para jogar fora. Ele vai querer metabolizar e jogar isso fora, porque ele não reconhece isso. Por isso dá o efeito do medicamento. Tá? Vou dar um exemplo para você. Imagina que você vai no mercado. Você vai lá e faz uma compra no mercado. Aí você chega em casa com essa compra, né? E aí você pega cada produto que você comprou e organiza nas prateleiras que você tem na sua casa, né? O que é arroz aqui, macarrão aqui, sal é aqui, e você vai organizando essas coisas ali na despensa da sua casa. O que é de banheiro, o que é da cozinha, o que é da área de serviço é da área de serviço, você vai distribuindo isso, concorda? Pois bem, é quando você come aquela carne e o seu organismo sabe o que fazer com essa compra. Agora imagina que no meio ali do hortifruti que você comprou, tem ali, por exemplo, uma fruta mofada, totalmente mofada, ou um ovo quebrado que você não viu, está estragado. O que você faz com aquele produto que está estragado, está mofado? Rapidamente você pega ele e descarta, joga fora, joga no lixo. Porque senão, primeiro que ele vai contaminar todas as outras ali e vai acabar apodrecendo as outras. Então você descarta. É basicamente esse produto podre que você comprou é o remédio que você tomou. O seu organismo vai querer descartar isso. Só que para ele descartar isso, ele precisa metabolizar esse medicamento. E aonde ele metaboliza? No rim, no fígado. E aí ele precisa
eliminar. E ele sobrecarrega esses órgãos. E aí, esse remédio que você toma, ao ser metabolizado, ele vai sobrecarregar o rim, o fígado. Pode levar até uma hepatite medicamentosa, por que não? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ingerimos. E lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele procura te manter na zona de conforto? Porque é mais fácil, não gasta energia. Tomar um remédio é muito mais fácil, não gasta energia. O cérebro pensa que está te protegendo, mas ele está te enganando. Por quê? Ter essa rotina diária que eu acabei de colocar para você nesse relógio biológico, ela é muito mais desafiadora do que tomar um simples medicamento, concorda? E você vai, faz tudo o que você quer fazer na hora que você quer fazer, à noite toma um remédio, pum, deita e dorme. Isso é fácil. O complicado é seguir uma vida saudável, é determinar metas e objetivos claros para você. Deu para entender a importância de saber qual é o horário que você precisa dormir, qual é o horário que você precisa acordar e como deve ser o seu dia para que você tenha um dia produtivo e uma noite reparadora.